CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda a Agenda ESG no transporte de carga, que é o motor da economia brasileira, né? Consegue conectar a produção ao consumidor final e garantir o abastecimento do país. Eu converso com a Lucilene Carvalho. Ela é gerente de sustentabilidade do Iveco Group. Lucilene, que prazer te receber aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Tudo bem, Rosana. O prazer é todo meu. Está no programa que eu escuto e aprendo com seus convidados, então quero dizer um olá também para os espectadores e para os nossos ouvintes. E eu que agradeço aqui pela sua presença. Lucilene, eu queria que você compartilhasse aqui com os nossos ouvintes um pouco da história do Iveco Group. Eu sei que é uma marca italiana, mas que já está aqui no Brasil há cerca de 25 anos, não é isso? Isso, Rosana. O Iveco Group é a hold que tem as marcas Iveco Truck, Iveco Bus e FPT, que é a nossa linha de motores. Então, ela é uma marca italiana que veio da Fiat no passado, né? Estávamos todos juntos no grupo Fiat. Depois, éramos partes do grupo CNH. E 2022 para 2023, nós nos separamos e nos tornamos Iveco Group, que é essa marca consolidada com foco em veículos comerciais e motores. E os motores tanto para operação on-road, off-road, geradores de energia e também motores marítimos. A gente sabe que o transporte rodoviário de cargas é de fato indispensável para a nossa economia, né? 65% das mercadorias hoje no Brasil rodam através do modal rodoviário, mas também é um setor que polui bastante, altamente poluente, né? Emissão de gases de efeito estufa. Qual é a estratégia da Iveco para promover a redução das emissões de carbono na frota nos próximos anos? Rosana, nós temos uma estratégia que ela passa por uma abordagem ampla e local. Ampla porque nós avaliamos a emissão em todo o ciclo de vida do produto. Ou seja, do berço ao portão, que é a emissão desde a extração da matéria-prima até a transformação em peças. A emissão do portão ao portão, que são as emissões do escopo 1 e 2, que é aquilo que nós controlamos dentro do nosso processo produtivo. A emissão do uso do nosso produto e, por fim, a emissão do fim de vida. A emissão do uso do produto realmente é o mais representativo, Rosana. Hoje, dentro do nosso inventário global, ele representa cerca de 95% da emissão total, é o nosso escopo 3. E posso dizer que nós temos 3 linhas de atuação. A primeira, que é trabalhar com eficiência energética, ou seja, nós constantemente implementamos melhoria nos nossos produtos e motores, nos veículos e motores, justamente para que o nosso cliente tenha uma eficiência nesse consumo, um menor consumo e que, consequentemente, é menor emissão de CO2. Em segunda, toda a tecnologia embarcada para apoiar esse cliente. E, por último, um terceiro, né, não menos importante, mas o mais importante, os veículos de propulsão alternativa, que aí a gente tem uma plataforma multienergética. Foi muito interessante você ter tocado nessa questão da eficiência energética, né, operacional e logística, porque, de fato, os especialistas dizem que é uma ferramenta importante para a redução das emissões de carbono. Consegue cortar entre 5% e 20% das emissões. E é uma estratégia, hoje, já utilizada por cerca de 85% das empresas do setor. E aí, já aproveitando, queria que você compartilhasse com a gente quais são as tecnologias que estão embarcadas nos caminhões da Iveco para ajudar os clientes a alcançar esses ganhos, né, de eficiência. Por exemplo, conectividade, telemetria, inteligência artificial. Tudo isso já está presente nos caminhões da empresa? Sim, Rosana. Especificamente sobre telemetria, nós temos 2 programas, o Iveco On e o Iveco Seu, que conectam todos os nossos caminhões. Hoje nós temos mais de 5 caminhões S-Way conectados, né, nessa telemetria. E os nossos profissionais acompanham 24 horas por dia os nossos motoristas, os transportadores, os nossos clientes, apoiando eles, tanto identificar na solução dos problemas operacionais que acontecem ali no caminhão, quanto a ter uma direção mais econômica, a aproveitar o máximo o veículo justamente para reduzir consumo de combustível, que no final do dia é valor econômico para o nosso cliente e também sustentabilidade com uma menor emissão de CO2. Agora, Lucilene, vamos falar um pouco de renovação da frota.
que o Brasil tem uma das frotas mais envelhecidas da América Latina. A idade média da nossa frota é de 16 anos, mas nós temos cerca de 500 mil caminhões no Brasil com mais de 25 anos de uso. E a gente sabe que um caminhão antigo emite muito mais poluente, consome muito mais combustível e exige mais manutenção. Como é que vocês estão, da Iveco, contribuindo aí para substituir esses veículos, considerando a incapacidade financeira de muitos clientes no final das contas, né? É um setor realmente que nem todo mundo pode dispor ali de um caminhão de ponta, um caminhão recentemente lançado. Exatamente, Rosana. E como você trouxe, os veículos novos, caminhões novos, justamente por toda essa tecnologia embarcada, eles poluem menos emissão de CO2, mas também outros poluentes que são tão importantes para nós, que afetam a saúde pública, que é o caso do NOx e material particulado. Então, realmente, a renovação da frota, ela traz benefícios para além das mudanças climáticas, né? A gente está falando de saúde pública. E a Iveco, o Iveco Grupo tem o Banco Iveco, Iveco Capital, que ele trabalha justamente perto dos nossos clientes para apoiá-los a conseguir financiamento, seja eles proveniente da própria Iveco, do próprio Iveco Grupo, ou seja de outras fontes de financiamento, inclusive fontes de financiamento que olham especificamente para veículos de propulsão alternativa, para uma redução de emissão de CO2. E lógico, né, Rosana, recentemente nós tivemos o Move Brasil 1, tivemos o Move Brasil 2, então todas essas políticas públicas que nós acompanhamos, que apoiamos também com o nosso time a construção dessas políticas e fomentamos que elas aconteçam junto com a associação do setor, é extremamente importante para que esse dinheiro chegue na ponta e o CPF, né, o motorista, ele consiga fazer essa renovação da frota, que é tão essencial tanto para a saúde quanto para a sustentabilidade ambiental. Ou seja, Iveco tem mecanismos de financiamento para esse motorista que quer renovar o veículo, sim, né? Que Rosana, quer abandonar aquele veículo velho, que emite muito poluente, essa poeira fina que penetra os pulmões, o chamado material particulado, né? Sim, e que dá vários problemas, né, Rosana, de manutenção, de quebra nas rodovias. Então, realmente, caminhar para a renovação de frota é reduzir na veia, a gente fala, né? Se você quer reduzir emissão de CO2 hoje, ir de um veículo antigo para um veículo Euro 6, o P8, né? Que é a nossa legislação aqui no Brasil, já traz essa redução de 5% a 10% de emissão de CO2. É importante. Agora, já que você mencionou o Move Brasil, esse programa do governo, eu quero repercutir com você. Na sua avaliação, Lucilene, você acha que as políticas públicas hoje, que estão voltadas para o setor, são de fato eficientes? Eu pergunto porque o Move Brasil, que foi lançado agora em janeiro desse ano, lançou 10 bilhões de reais em crédito para a renovação dos caminhões, mais voltado ali para os autônomos, para os cooperados e para algumas empresas de menor porte. 5 bilhões já foram aprovados, mas os especialistas dizem que seria necessário pelo menos 30 bilhões de aporte em investimento. Ou seja, ainda temos um longo caminho para a gente, de fato, democratizar um financiamento que consiga fazer com que todos se sintam estimulados a renovar a frota, né? Sim, Rosana, e por isso nós incentivamos a continuidade desse programa e outros, né, com até maiores incentivos, justamente para possibilitar essa transição justa e inclusiva no setor. E não é só uma questão ambiental, né? Quando o motorista, a transportadora de menor porte, entender que a gente está falando de investimento, que vai reduzir custo e aumentar a competitividade, é importante. Muitos embarcadores estão exigindo das transportadoras uma série de critérios ESG. E se ele não tem um plano de descarbonização, se ele não mira nos combustíveis alternativos, dificilmente ele vai conseguir competir no mercado que realmente é muito disputado, né? Exato, Rosana. E esse aumento de busca por veículos de propulsão alternativa nos últimos anos se deve também a esse fato, né? A busca, a pressão dos embarcadores, né, sobre os transportadores, porque o transporte é o escopo 3 dos embarcadores. E eu digo que o escopo 1 e o escopo 2, está todo mundo fazendo a lição de casa, né? A gente já tem controlado, já tem avançado. Então, realmente, as empresas estão olhando e migrando para o escopo 3 e o setor do transporte é crucial para essa redução.
Mas também unindo o fato, né, Rosana, de mais em financiamentos disponíveis para os transportadores, incentivos fiscais, regulatórios econômicos também são extremamente importantes para convencer, né, para a gente convencer o transportador, o motorista a migrar para um veículo de propulsão alternativa. Você está dizendo, então, que é uma agenda de responsabilidade compartilhada, né, Lucilene? Não adianta uma empresa altamente tecnológica, que tem uma excelente governança, atuar no mercado, se todo o ecossistema não está respaldado em políticas públicas que possam, de fato, dar acesso a um veículo novo, um veículo que emita menos. Exato, Rosana. Nós precisamos unir todos os atores e temos trabalhado para isso, né? A montadora, governo e bancos e fonte de financiamento. Então, realmente, só iremos avançar com a descarbonização com a construção de políticas e de mecanismos compartilhados para que seja acessado pelos transportadores. Você está otimista nesse sentido? Sim, Rosana, sim. Nós trabalhamos muito com a associação, né, das montadoras, governo, temos trabalhado muito com o governo de Minas. No passado desenvolvemos um evento compartilhado, que é o Futuro em Movimento, justamente para discutir descarbonização em Minas Gerais, porque a nossa planta é em Minas Gerais. E temos muito essa proximidade com a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, justamente para compartilhar com o governo, com os entes públicos, qual que é a visão da montadora, aquilo que é possível, que soluções são possíveis serem aplicadas e que tem viabilidade econômica também para o cliente final. Vamos falar a questão do combustível, né? Porque o diesel é dominante aí no transporte rodoviário de cargas, ele representa 90% da energia do transporte rodoviário, só que a gente sabe, é um combustível altamente poluente e 100% exposto à volatilidade do petróleo e do câmbio. Além disso, tem a questão geopolítica. A gente está vendo aí o que aconteceu, né, com o Irã e na guerra da Ucrânia também, de como a gente se tornou cada vez mais dependente do petróleo e como isso impacta o preço do diesel aqui no Brasil. 25% do nosso diesel é importado. Qual é o caminho, Lucilene, que a gente tem para reduzir essa dependência do diesel no Brasil? Você acha que a gente precisa ter um portfólio variado de combustível alternativo, como biometano, HVO, que é o diesel verde, eletrificação da frota, hidrogênio verde ou uma combinação de todos esses, no portfólio ali bem diversificado? Rosana, tem uma frase no setor automotivo que eu acho que representa muito isso, que o Brasil não é elétrico, ele é eclético. Então, justamente, a nossa estratégia, ela passa por olhar a matriz energética das regiões em que nós atuamos, e o Brasil tem essa grande diversidade, como você trouxe. Então, incluir o biocombustível, né, nós somos a meca do biocombustível, eu escutei que nós somos o pré-sal do biocombustível, traz esse grande potencial de descarbonização e de independência para o setor. E dentro do biocombustível, eu destaco, né, o biometano, que ele tem um potencial de redução de até 95% de emissão de CO2 em todo o ciclo de vida, além de endereçar um problema que é o resíduo do setor agrícola, que são a biomassa, e também o resíduo de aterro industrial. Então, a gente tem um grande potencial para descarbonização direta no transporte com a utilização desse combustível. A gente poderia dizer que a Iveco está focada nessa questão mesmo de diversificar seu portfólio quando a gente fala em termos de combustível? Sim, Rosana. Nós temos uma plataforma multienergética, entendendo a matriz energética da região, mas também a necessidade do nosso cliente, né? Nós temos gamas de veículos, quando falamos dos veículos comerciais, que são leves, médios e pesados. Então, nos leves, nós temos a e-Daily, que é o nosso caminhão eletrificado, justamente porque quando nós olhamos infraestrutura, as cidades estão mais preparadas e estão avançando. E temos também na linha de médios o Tector, a gás veicular ou biometano, e o S-Way para pesados, que tem a missão rodoviária, que ele é a biometano. Além disso, Rosana, na nossa linha de motores, nós também já temos clientes usando os nossos motores na aplicação agrícola, que é um F1C a etanol,
e também o NEF, que é o nosso motor a biometano. Então, já temos clientes com colheitadeiras, tratores, utilizando esses outro biocombustível, que é o etanol, mas também o biometano. Então, nós acreditamos muito nessa plataforma multienergética, justamente para conectar o potencial do país com a necessidade do cliente e, de novo, nós queremos que o nosso cliente descarbonize hoje, com aquilo que é possível para ele hoje. E o Brasil realmente é um celeiro de oportunidades, porque tem de tudo, né? Aqui a gente pode eletrificar, pode ir pela linha dos biocombustíveis, está investindo muito também em hidrogênio verde, que daqui a pouco vai substituir aí o diesel, oxalá, né? Exato, Rosana. E sobre essas outras possibilidades, nós temos constantemente estudado, temos 200 engenheiros na planta de Sete Lagoas, olhado para novas soluções aqui para a região. A nossa planta na Europa já tem caminhão pesado, eletrificado, e também soluções a hidrogênio, tanto para ônibus quanto para caminhão. E assim que tivermos infraestrutura, né, que o país caminhar com essa infraestrutura e tiver viabilidade econômica, nós estamos prontos para trazer essa solução para os nossos clientes. Muito bem. Falando de gestão de resíduos, especificamente óleo lubrificante, que é realmente um dos gargalos do setor. O Brasil gera cerca de 1 bilhão de litros de óleo lubrificante usado por ano e mais de 40% não retorna para o processo de refino, para que ele possa ser novamente utilizado. Qual é o papel da Iveco para estimular essa logística reversa e evitar que esse resíduo, que mais uma vez é muito poluente, possa causar algum tipo de dano ambiental? Rosana, nós temos um projeto muito bacana, que nós nos orgulhamos muito, que é o Nexpro Infinity. Ele é um produto desenvolvido em parceria com a Petronas e com a Luarte, justamente para atender sustentabilidade ambiental, qualidade e compliance com as legislações ambientais. Então, a logística reversa do óleo lubrificante usado é uma obrigação. Então, nós desenvolvemos esse produto e engajamos toda a nossa rede de concessionária para devolver, né, para fazer essa logística reversa do óleo lubrificante usado. E esse óleo, ele se torna óleo base re-refinado, que é a base do óleo do Nexpro Infinity, que é o primeiro óleo lubrificante para caminhões pesados com maior percentual de óleo re-refinado. Então, Rosana, em 1 litro do Nexpro Infinity, nós reduzimos 77% da emissão de CO2 de um litro desse óleo. E em 1 ano de venda desse produto, nós já deixamos de emitir mais de 1 milhão de toneladas de CO2. Então, nós temos muito, muito orgulho e nós desmistificamos, né? Nós trazemos que sustentabilidade ambiental é viabilidade econômica e é qualidade e produto que entrega performance também para os nossos caminhões. É isso. Lucilene, o cliente hoje, ele procura de fato um caminhão mais sustentável ou o preço ainda é o grande fator decisivo na hora da compra? Rosana, ele procura, ele tem a preocupação com os dois, né? E sustentabilidade ambiental precisa estar na conta também. Essa é uma preocupação do Iveco Grupo, que unir sustentabilidade e viabilidade econômica. E por isso que nós olhamos para toda essa matriz multienergética para a necessidade do cliente. Então, hoje, nós apoiamos o nosso cliente, seja com o banco, né, como eu citei, seja também por disponibilizar esses veículos de propulsão alternativa para que ele experimente, né, e ele se convença também, ele sinta que tem viabilidade econômica. E, além disso, Rosana, nós trazemos para o nosso cliente, para apoiá-lo nessa decisão, o TCO, Total Cost of Ownership. É uma ferramenta muito utilizada dentro do Iveco Grupo, que nós mostramos para o nosso cliente não somente o custo da aquisição do veículo, mas o custo e o ganho dele durante o ciclo de vida, durante esses 5 anos que ele estará com o nosso cliente. Então, adicionamos nessa conta o custo de manutenção, o custo com os outros combustíveis, os combustíveis de propulsão alternativa, que, como você bem colocou, né, Rosana, em um momento geopolítico conturbado, com a oscilação do diesel, isso é muito importante para o nosso cliente.
E adicionamos também nessa conta a sustentabilidade, o ganho em redução de CO2. No final das contas, vamos mais pelo caminho da sustentabilidade, está valendo a pena. Está valendo a pena. Ele coloca o preço, né? O preço ainda é determinante. E por isso que nós apoiamos muito ele nessa tomada de decisão. Mas o preço é determinante. Agora, Lucilene, a gente sabe que o transporte de cargas está vivendo uma crise de mão de obra. A idade média dos motoristas já passa de 54 anos. Motoristas com menos de 30 anos no Brasil representam apenas 4% do setor. E muitas transportadoras estão relatando dificuldades em contratar essa mão de obra mais jovem. Como é que vocês estão contribuindo para que essa profissão seja atrativa, atraente para as próximas gerações? Rosana, nós temos diversas ações. Uma delas é trazer cada vez mais a figura do motorista nas redes sociais. Então, nós temos um grande trabalho do time de marketing com motoristas influencers, né, trazendo dia a dia também nas rodovias, justamente para atrair, né, novos motoristas para o setor. E nós temos um programa muito interessante, que é o Caminho para Elas, que ele veio justamente para sanar 2 temas dentro do setor. Uma é a equidade, né, a inclusão das mulheres motoristas, e segundo, a falta de motoristas. Rosana, 2 anos atrás, quando nós buscamos preparar um programa, né, construir um programa para as mulheres, nós vimos que do total de motoristas no país, somente 3,7 eram mulheres. Somente 3,7 estavam contratadas. Então, quando fomos entender um pouco mais esse tema, nós descobrimos que o problema não era não ter carteira de motoristas, que as mulheres tinham carteira, mas não conseguiam entrar no mercado porque não tinham experiência, né? O feedback que elas retornavam, que elas recebiam, é que elas não tinham experiência. E aí a pergunta, né, Rosana? Como é que essa mulher terá experiência se ninguém dá a primeira oportunidade? Então, juntamente com outro grande parceiro, que é o Seixo Senat, que tem uma grande qualidade das formações e capilaridade, nós desenvolvemos esse programa que qualifica mulheres motoristas e prepara elas para esse mercado. Ou seja, elas têm várias aulas e elas possuem aulas também no nosso veículo, no S-Way. Então, elas dirigem o S-Way, elas entendem o caminhão, elas passam por aulas de simuladores de segurança para elas terem confiança para atuar no setor. Mas, além de todo esse conhecimento técnico, Rosana, nós também temos uma caminhoneira que é madrinha dessas mulheres. Então, ela traz também para essas mulheres os desafios do setor e como ultrapassar esses desafios no setor. E nos últimos 2 anos, das 52 mulheres que passaram por esse programa, quase 50% delas estão contratadas no setor, mas tem os outros 50 ainda, né, Rosana? E mais do que qualificar, o nosso desejo é que essas mulheres entrem no setor, né, sejam motoristas. Então, nós temos todo um trabalho de mobilização da nossa rede de concessionárias, de transportadoras, dos nossos clientes, justamente para conscientizar sobre a importância de dar esse primeiro emprego, né, e de trazer ações de equidade para dentro das transportadoras. Ano passado, nós fizemos vários eventos para trazer mais conscientização sobre esse tema para as transportadoras nas regiões. E esse ano nós estaremos também no CONAR trazendo esse tema e justamente para mobilizar para que as pessoas contratem mais mulheres motoristas. E é muito importante que haja de fato essa oportunidade, né, para que as mulheres possam ser contratadas e não apenas contratadas, se desenvolvam na empresa para chegar nos cargos de liderança e assim ter um olhar muito mais criterioso com relação à condição feminina, que é ainda um setor altamente masculino e um setor de muita violência contra a mulher. Há dados que mostram que o assédio sexual, por exemplo, atinge 62% das mulheres motoristas e o assédio moral, 38% das profissionais do setor de transporte de cargas. Então, é um trabalho longo, exaustivo, mas que realmente pode dar frutos se ele é feito com essa dedicação que vocês estão desempenhando, viu, Lucilene? Parabéns. Exato. Obrigada, Rosana. Exato. Olha, eu quero te agradecer muito pela oportunidade de vocês estarem aqui no CBN Sustentabilidade. Infelizmente, nosso tempo acabou, né, Ju? Ele já está ali balançando a cabeça aqui, sim. Tá vendo? Eu te falei que ia
Pouco tempo para uma conversa tão boa, né, Lucilene? Sim, Rosana, ficaríamos aqui a tarde toda falando sobre sustentabilidade, sobre legado, sobre ações concretas justamente para uma transição justa e inclusiva. Mas é isso, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem e eu já te convido para uma próxima oportunidade. Obrigada, Rosana. Gente, eu conversei com Lucilene Carvalho, gerente de sustentabilidade do Iveco Group. Além de ter acesso a conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma de podcast preferida. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade, minha linda produtora Ana Luísa Bessa, nos trabalhos técnicos o meu lindo Juliano Fonseca e o Bruno Carvalho, e na edição Rafael Furugem e o Luiz Fugliage. Um beijo para você, até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.